Companheiro Osni Castro coloca o seguinte: no Brasil 247, o Leonardo Atushi falou que o Lula teria se arrependido em ter concedido indulto a Cesare Battisti. Lula estaria capitulando? Eu vi essa notícia, né? Não vi a declaração do Lula, entre aspas e tudo, que eu sempre espero para ver. Vi a notícia em dois lugares, vi no 247 e parece que um jornal internacional deu a mesma notícia. Não sei qual que é o posicionamento do Lula, mas é um grosso erro isso daí. É um erro grave, inclusive, porque é uma posição antidemocrática. O asilo político é uma questão democrática. Se as pessoas que lutaram contra a opressão nos seus devidos países não puderem ter asilo político, o mundo todo se transforma numa prisão, né? Antigamente você, por exemplo, em determinadas situações você se levantava contra um governo e tal, o governo perseguia você, mas você podia ir para um outro país e conseguir um asilo. Por exemplo, Marx e Engels pegaram em armas na Revolução de 1848 contra o governo prussiano na Alemanha. E eles tiveram asilo na Inglaterra, que naquela época era um país democrático. Dar asilo às pessoas porque lutaram e tudo mais é democrático. O caso do Battisti, eu vi que a alegação das matérias, a alegação que o Lula teria feito nas matérias, não vi a declaração dele propriamente, seria de que o Battisti não era inocente, né? O problema é o seguinte: as ações do Battisti não foram crimes comuns, né? As ações do Battisti foram crimes políticos, vamos dizer assim, se ele realmente os cometeu. Ele confessou isso daí depois que ele estava na prisão na Itália. E dizem que as condições da prisão italiana para os prisioneiros políticos é muito negativa. Então, ele merecia o asilo político. Porque o que é? Você só pode lutar contra o governo se você não atirar em ninguém, se você não trocar tiro com a polícia, com o exército, nada. Então, por exemplo, se o Che Guevara pedisse asilo no Brasil depois que ele foi preso na Bolívia, depois que ele fugisse da Bolívia, ao invés de ser preso, tem que devolver ele para a Bolívia. Não faz nenhum sentido isso, né? Então, é um posicionamento antidemocrático. Depois, o Brasil não tem tratado de extradição com a Itália, portanto, não tem a que extraditar, né? Bom, felizmente o Lula não extraditou o Battisti, né? Ele fala agora, mas extraditar o Battisti, como aconteceu finalmente com o governo Evo Morales, aí foi uma enorme capitulação do governo Evo Morales, que foi parte da capitulação que levou ao golpe, né? Que foi uma capitulação medonha, foi uma coisa totalmente reacionária. Membros do governo do Evo Morales, um dos membros do governo, uma pessoa importantíssima no governo, acho que o terceiro homem do governo, na época falou, é a primeira ação contra-revolucionária do governo bolivariano, do governo da Bolívia. Então, é uma coisa que precisa ser muito bem discutida, né? Nós vivemos num mundo em que os direitos democráticos, não é que eles estão sendo suprimidos, a própria esquerda está se convertendo às piores doutrinas antidemocráticas e, inclusive, fascistoides, né? O asilo político é uma instituição democrática fundamental. Se a pessoa lutou contra o governo lá, né, ele merece asilo político. Ponto final.